Quando ela engravidou, seu marido estranhava sua relação muito íntima com seu cavalo, principalmente pelo modo como o animal a abraçava e lambia sua barriga. Mas quando descobriram o que tinha na barriga dela, todos ficaram paralisados. Era uma manhã chuvosa de outono e Daniela estava no banheiro de sua casa na fazenda, aguardando ansiosamente pelo resultado do teste de gravidez. Ela sabia que, independentemente do que acontecesse, as coisas entre ela e Matheus, seu marido, precisavam mudar. Eles estavam passando por um momento difícil no casamento, e uma gravidez poderia ser o elemento que os aproximaria novamente ou agravaria a situação. Finalmente, o teste revelou 2 linhas vermelhas. Positivo. Um misto de emoções inundou sua mente. Felicidade, medo, ansiedade e esperança. A moça desejava intensamente compartilhar a notícia com o esposo e rezava para que isso os unisse. Então caminhou até a sala, onde ele estava sentado no sofá lendo o jornal. A chuva batia nas janelas e o vento soprava forte do lado de fora, criando um clima desanimado na casa. Ela respirou fundo e segurou o teste atrás das costas. "Amor, precisamos conversar", disse Daniela, tentando esconder o nervosismo em sua voz. O homem largou o jornal e olhou para a esposa, notando a expressão preocupada em seu rosto. Ele assentiu e se sentou ereto, dando toda a atenção a ela. A mulher revelou o resultado positivo e disse com os olhos marejados: "Estou grávida." A surpresa tomou conta do rosto de Matheus, que por alguns segundos não soube como reagir. Ele ficou em silêncio, processando a notícia, e enfim disse: "Amor, eu não sei o que dizer." Sua expressão não demonstrava felicidade, mas sim um misto de preocupação e incredulidade. Ele sabia que essa notícia mudaria tudo, porém não conseguia prever se seria para melhor ou pior. Daniela sentiu o coração apertar e a raiva borbulhar dentro dela. Esperava uma reação mais feliz e acolhedora do marido. "É assim que você reage, Matheus? Eu pensei que você ficaria feliz", disse ela com voz trêmula e irritada. Ele, percebendo o erro que cometeu, tentou se desculpar. "Amor, me desculpe, eu só tô surpreso. É claro que eu tô feliz, mas é muita coisa para absorver." Tentou amenizar a situação. No entanto, a jovem já estava magoada e não aceitou as desculpas dele. "Surpreso? Isso é tudo que você tem a dizer? Eu não acredito!" exclamou, se virando e saindo da sala chorando. Daniela correu em direção ao celeiro, onde procurava conforto na companhia de seu cavalo, Thor. A chuva caía com mais intensidade e o som dos pingos no telhado do estábulo ressoava como o eco de sua tristeza. E foi assim por dias. Angustiada pela briga com Matheus e ainda não tendo conversado sobre isso, o casal estava imerso em um clima tenso e desconfortável. A moça, chateada, sempre que podia buscava refúgio na companhia de seu corcel. Passava horas galopando pelos campos da fazenda, deixando seus pensamentos e preocupações se perderem no horizonte. Parecia haver uma conexão especial e cada vez mais intensa entre os dois. Algo que o homem não conseguia compreender. Enquanto isso, o marido observava a esposa se afastar a cada dia, passando mais tempo com o animal do que tentando resolver seus desentendimentos conjugais. Ele começou a sentir uma fusão de ciúme e preocupação, imaginando o porquê sua mulher passava tanto tempo com Thor e o que poderia estar acontecendo entre eles. Um dia, após mais uma tarde de passeio com o cavalo, Daniela retornou ao celeiro, visivelmente abalada e angustiada. O alazão, percebendo a angústia da dona, aproximou-se dela e a abraçou com seu corpo robusto e quente. Ela se aconchegou nele, chorando e buscando refúgio em seu amigo fiel. Era notável a conexão especial entre os dois, como se o animal pudesse sentir a dor e o sofrimento dela. Thor roçava o focinho gentilmente em seu rosto, como se quisesse enxugar suas lágrimas e confortá-la. "Oh, meu amor, só você me entende e me protege", disse ela para o cavalo, chorando. Matheus observava a cena de longe, arrependido por estar mal com sua mulher
e intrigado pela conexão tão próxima entre ela e Thor. O comportamento dele era incomum e quase sobrenatural, criando uma atmosfera misteriosa e inquietante no estábulo. O homem percebeu que o olhar do corcel para ela era intensamente protetor, como se compartilhassem algum sentimento oculto. O marido questionava se a gravidez de sua esposa estava de alguma forma ligada à relação enigmática e tão íntima com o cavalo. Seria possível que o alazão soubesse de algo desconhecido por Mateus? Haveria algo mais profundo e incomum acontecendo entre os dois? Será que essa aproximação incomum e inexplicável escondia algum segredo desconcertante? Ou seria apenas seu instinto protetor vendo que sua dona estava chateada? Acontece que, desde sempre, Daniela amava Thor como ninguém. Ela conheceu o cavalo quando tinha apenas 16 anos, enquanto morava com seus pais na fazenda. Foi a própria garota quem presenciou o nascimento do potro e, desde então, desenvolveu uma relação muito próxima e especial com ele. Juntos compartilhavam aventuras, segredos e um vínculo inabalável. Thor não era apenas um animal para ela, era seu confidente e melhor amigo. Daniela, agora uma mulher de 28 anos, de cabelos castanhos e olhos verdes, sempre foi apaixonada pela natureza e pelos animais. Cresceu na fazenda e aprendeu desde cedo a importância do amor e do respeito pelos seres vivos. Já Mateus, um homem de 30 anos, alto e moreno, veio de uma cidade grande e se mudou para lá após se casar com a jovem. Se tornou um fazendeiro trabalhador e carinhoso, mas sempre teve dificuldades para compreender a aproximação entre sua esposa e Thor. Quando Daniela começou a namorar o rapaz, o cavalo já tinha uma relação de amor e carinho com ela que o homem sempre achou muito estranha. Dani, como é que você consegue ser tão próxima desse cavalo? Mateus perguntava em tom de curiosidade e perplexidade. Entretanto, ela sempre respondia que era porque ela o viu nascer. E ele a entendia como ninguém, o que causava uma certa inquietação no marido. Após os pais da moça falecerem, a deixaram sozinha na fazenda. E mesmo enfrentando a solidão e o luto, a jovem se casou com Mateus, acreditando que juntos poderiam superar as adversidades da vida. O casamento deles começou bem. O rapaz tentava se adaptar à vida na fazenda, enquanto ela se esforçava para incluir o marido em suas atividades diárias. No entanto, com o tempo, as diferenças entre os dois se tornaram mais evidentes e o relacionamento começou a enfrentar dificuldades. Eles discutiam frequentemente e a comunicação se tornava cada vez mais rara. Até que um dia, decidiram que ter um bebê poderia ser a solução para os problemas do casamento. Acreditavam que a chegada de uma criança traria alegria e união à família. No entanto, no fundo, o homem nunca falou sobre o que realmente o incomodava: a relação íntima entre Daniela e Thor. Ele os observava juntos, indignado. Por que ela passa tanto tempo com esse cavalo e não comigo? Se perguntava frustrado. Então, não querendo mais ficar distante de sua esposa, em uma tarde ensolarada, o casal se sentou sob a sombra de uma grande árvore, decidido a conversar sobre suas diferenças e encontrar uma maneira de melhorar a relação. Eu sei que eu estou cometendo erros, Dani, admitiu Mateus, olhando nos olhos dela. Eu quero que a gente fique bem, sabe? Mas precisamos encontrar um equilíbrio entre nós dois e o tempo que você passa com o Thor. Porque, bem, eu confesso que eu me sinto meio jogado de lado. Daniela se surpreendeu e, com lágrimas nos olhos, falou: Você tem razão, amor. Precisamos passar mais tempo juntos e cuidar do nosso relacionamento. Me desculpa por te fazer se sentir assim. Eu vou dividir meu tempo entre você e ele, eu prometo. O casal se abraçou, sentindo o amor e a vontade de superar as adversidades que haviam enfrentado. A partir daquele momento, tomaram a decisão de se dedicar mais um ao outro e aproveitar a gravidez juntos, fortalecendo os laços que os uniam. E assim foi. A barriga da moça crescia a cada dia e os dois iam a todas as consultas pré-natais iniciais, cuidando de cada detalhe para garantir o bem-estar da criança que estava a caminho. A relação entre a mulher e o marido melhorou gradualmente
e parecia que a harmonia estava voltando à fazenda. Porém, uma sombra de mistério e inquietação pairava sobre o celeiro, pois sempre que a jovem visitava Thor, o cavalo demonstrava um comportamento cada vez mais incomum. Ele abraçava a dona como se quisesse protegê-la e lambia a sua barriga com uma insistência perturbadora. "O que você está fazendo, amigo?" perguntou Daniela, intrigada. "Você está tentando me dizer alguma coisa?" Mateus, que observava a cena de longe, como sempre, começou a se sentir novamente incomodado e preocupado. Ele não conseguia evitar a sensação de que tinha algo estranho acontecendo entre sua esposa e o cavalo. Será que tem alguma coisa a ver com... Não! Que ideia absurda, Mateus! Acorda! Pensava o homem. As visitas da mulher ao estábulo se tornaram uma fonte de angústia e incerteza para ele, já que cada vez que o corcel lambia a barriga dela, ele se perguntava se aquilo era apenas um gesto de carinho ou se havia algo mais obscuro por trás daquele comportamento. Pensamentos estranhos não saíam de sua cabeça. Assim, a atmosfera na fazenda ficou carregada de tensão e suspense novamente. Os pássaros pareciam cantar mais baixo, e até mesmo o vento soprava com um tom sombrio. Os longos corredores do celeiro ecoavam com os cascos de Thor, aumentando a inquietação do pobre homem. Oi, desculpa interromper a sua história, mas eu prometo que vai ser rapidinho. É que a gente tá com um canal novo chamado Os Fabulosos, é um podcast nosso. Isso, nesse podcast a gente conta várias histórias nossas e várias peripécias como um casal empreendedor que a gente é. E por que a gente tá falando assim? Eu não sei, mas é um segredo por enquanto. Então segue a gente no link que tá aqui na descrição desse vídeo pra ficar com a gente nesse canal também. Agora vamos voltar pra nossa história, né? É isso. Não sai daí. Os Fabulosos. Então, consumido pela desconfiança, o fazendeiro não aguentou e decidiu enfrentar seus medos conversando com Daniela sobre sua crescente inquietação em relação ao animal. Ele estava sentado no sofá, com as mãos trêmulas e o coração acelerado, tentando encontrar a coragem para abordar aquele assunto absurdo. "Dani", começou Mateus, hesitante. Eu tenho pensado muito sobre o Thor e... Eu sei que é ridículo, mas eu não consigo parar de pensar que a gravidez é... Vocês dois só vivem juntos. Bom, eu nem sei como falar isso." A moça o encarou com os olhos esbugalhados, visivelmente surpresa e chocada com o que ele estava sugerindo. Ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse tentando digerir o que acabou de ouvir. Porém, ao invés de confrontá-lo diretamente, optou por desconversar, o que apenas aumentou a preocupação do homem. "Amor, tá ficando tarde e eu tô cansada. Vamos conversar sobre isso amanhã, tudo bem?" disse a esposa, evitando o olhar do marido. Embora Mateus quisesse insistir no assunto, ele sentiu que era algo tão absurdo que sequer deveria ser mencionado. Mesmo assim, a reação de Daniela o deixou assustado e desconfiado. Nos dias seguintes, o clima na fazenda ficou tenso e pesado. O rapaz tentava ignorar seus medos, convencendo-se de que estava sendo irracional. Enquanto isso, a moça evitava falar sobre o cavalo, mas continuava passando bastante tempo com ele, deixando o marido cada vez mais inseguro e perturbado. No entanto, com o passar do tempo, apesar de todas as dúvidas e preocupações, o fazendeiro decidiu deixar de lado esses pensamentos malucos. Ele sabia que a ideia de Thor ser responsável pela... Bom, enfim, era completamente absurda e não fazia sentido algum. E depois de descobrirem que o bebê estava bem, aos poucos, o casal voltou a se aproximar, compartilhando momentos de amor e cumplicidade enquanto esperavam ansiosamente pela chegada do filho. Embora a inquietação em relação ao corcel ainda persistisse no fundo da mente de Mateus, ele escolheu focar no futuro e no bem-estar de sua família. E assim as semanas foram passando. O casal optou por não saber o sexo do bebê, pois queriam que fosse uma surpresa, e fazia apenas algumas consultas pré-natais, já que a fazenda ficava bem longe da cidade e era inviável a locomoção deles até lá. Além disso, a jovem tinha plena certeza de que tudo ficaria bem,
uma vez que sua mãe, sua avó e todas as mulheres de suas gerações passadas tiveram seus bebês em casa e nunca faziam consultas. Dessa forma, ela estava firme em sua posição de ter seu filho na fazenda mesmo. Porém, algo estranho começou a acontecer. Sua barriga crescia muito além do que seria considerado normal para uma gestação humana. E o marido não conseguia conter sua perplexidade diante daquele fenômeno inexplicável. Em seus pensamentos, ele questionava: mas por que a barriga dela tá desse tamanho? Se fosse um bebê humano... Meu Deus, Mateus, olha só o que você tá pensando. Acorda, isso é impossível. É impossível, né? Entretanto, meses depois, um dia, quando a moça foi ver o alazão, começou a sentir dores lancinantes e o cavalo pareceu ainda mais apegado a ela, a abraçando e lambendo sua barriga incessantemente. Ela gritava de dor, e aquilo não estava com cara de ser trabalho de parto. Mateus correu até ela e a deitou no chão. Foi então que percebeu algo dentro de sua barriga que estava se movendo de forma incomum e ficou horrorizado com a agonia da esposa. E, sem perder tempo, a colocou no carro e a levou às pressas à cidade, mesmo com toda aquela chuva e lameira que o atrapalhava a dirigir. Calma, amor. Eu tô indo o mais rápido que dá. Aguenta mais um pouco, falou o homem, tentando conter o pavor em sua voz, enquanto sua mulher gritava e gemia de dor. Ao chegarem no hospital, o médico responsável realizou um ultrassom de emergência para tentar entender o que estava acontecendo. Enquanto o aparelho percorria a superfície do abdômen de Daniela, o casal observava a expressão preocupada do doutor. Ele examinava as imagens na tela e olhava os resultados dos exames chocado. Mordia o lábio inferior, como se tentasse processar as informações que tinha diante de si. E em determinado momento, o senhor passou a mão pela testa, enxugando o suor que escorria em seu rosto e balançava a cabeça em descrença, enquanto sussurrava para si mesmo: como ninguém viu isso? Meu Deus! A sala estava tomada por um silêncio angustiante, quebrado apenas pelos sons dos aparelhos e pela respiração ofegante da moça. Foi aí que o fazendeiro, impaciente, perguntou: doutor, o que é que está acontecendo? O médico, ainda perplexo com o ultrassom, parecia ignorá-los por um breve momento, enquanto continuava a sussurrar e pensar alto. Não é possível. De repente, seus olhos se arregalaram ao ver algo que não deveria estar ali e exclamou: meu Deus! Rapidamente, o senhor se virou para eles e, com uma expressão alarmada, disse: precisamos fazer alguns exames adicionais imediatamente. E, infelizmente, tenho que informar que também precisaremos chamar a polícia. Os dois ficaram petrificados com a declaração do doutor. Polícia? Mas como assim? Indagou o marido, completamente confuso, enquanto coisas estranhas começavam a passar por sua cabeça. As mãos dele tremiam e a sua voz já estava saindo entrecortada. Doutor, por favor, nos diga o que está acontecendo. Nós merecemos saber. Daniela estava com uma expressão de pavor, o que apenas fez com que seu esposo surtasse ainda mais por dentro. O médico respirou fundo e hesitou por um momento, avaliando a melhor maneira de explicar a situação sem causar mais pânico. Bom, como eu disse, precisamos realizar alguns exames adicionais. Mas pelo que eu vi no ultrassom, há algo muito incomum e preocupante. É por isso que precisamos envolver a polícia, já que pode haver implicações legais. A jovem, tentando conter as lágrimas e o medo que a invadia, perguntou com uma voz fraca: e o nosso bebê? Ele está bem? O senhor olhou para ela com simpatia e disse: minha querida, nesse momento é melhor eu agilizar os exames para poder explicar para vocês tudo com mais clareza. Aguardem um momento, por gentileza, pois eu preciso tomar as medidas necessárias. E assim o homem saiu da sala, deixando aquele pobre casal inundado de medo, confusão e lágrimas. Logo, a moça foi submetida a mais alguns exames e, após isso, voltou a aguardar. A polícia chegou ao hospital pouco tempo depois, acompanhada pelo médico. E Mateus e Daniela, apreensivos, aguardavam ansiosamente pelas explicações.
O ambiente estava carregado de tensão e o coração dos dois batia forte no peito. Então o senhor, com uma expressão séria, começou a falar. Primeiro eu quero informá-los que Daniela não está esperando um bebê. Está esperando 3 bebês. Ninguém percebeu isso nos ultrassons anteriores, pois não era tão visível no início da gravidez. E como vocês não vieram mais às consultas, bem, não tínhamos como imaginar que isso aconteceria. O casal se olhou meio sem entender ainda o que estava acontecendo, e o doutor continuou. Mas agora, com a barriga tão grande, podemos ver claramente que são trigêmeos. A preocupação é que o acompanhamento pré-natal não foi feito, considerando 3 bebês, apenas 1. Porém, os exames mostram que, felizmente, todos eles estão bem. Os dois sentiram um misto de alívio e espanto com a revelação. Lágrimas brotaram dos olhos da moça, enquanto o marido buscava palavras para expressar sua surpresa. Então, nós vamos ter trigêmeos? No entanto, antes que pudessem assimilar completamente a notícia, o policial interveio, trazendo uma preocupação adicional. Há outra questão em jogo aqui, disse ele com uma voz firme e tensa. Durante os exames encontramos um dispositivo eletrônico, um chip, implantado na barriga de Daniela. Acreditamos que ele foi colocado por alguém ligado a uma gangue criminosa que estamos investigando há algum tempo. Precisamos levá-los à delegacia para identificar alguns suspeitos, se não se importam. Chocados e preocupados, o fazendeiro concordou em ir à delegacia, enquanto sua esposa ficou no hospital recebendo os cuidados e fazendo novos exames por conta dos novos bebês. Então, na delegacia, Matheus foi confrontado com uma série de suspeitos e, para seu espanto, ele reconheceu uma mulher que foi uma das enfermeiras que havia atendido sua esposa no início da gravidez. A polícia revelou que a enfermeira fazia parte de uma quadrilha e estava envolvida em atividades ilegais, incluindo o implante do chip em Daniela. O chip fazia parte de um plano sinistro que servia como um rastreador GPS e dispositivo de monitoramento, permitindo que a gangue acompanhasse todos os movimentos de Daniela e possivelmente de Matheus também. O objetivo era usar as informações coletadas para chantagear o casal ou mesmo sequestrar a esposa, exigindo um alto resgate em troca de sua liberdade. A enfermeira foi presa e o casal começou a entender a verdade por trás da situação bizarra que haviam vivenciado. Era provável que Thor, o cavalo, soubesse que algo estava errado com a barriga da dona e tentava, à sua maneira, protegê-la e alertá-la. O chip foi retirado da moça e, conforme as investigações avançavam, o casal se uniu ainda mais. Eles encontravam forças um no outro para enfrentar os desafios e incertezas que essa situação apresentava. A notícia se espalhou como água corrente entre amigos e familiares e todos se mobilizaram para ajudar. A fazenda se encheu de amor, apoio e alegria à medida que todos se uniam para enfrentar essa nova fase da vida. Thor, o leal e protetor cavalo, continuava a acompanhar de perto a gravidez da moça. O animal parecia perceber que ela precisava de cuidado e atenção redobrados, e não se afastava nem por um momento. E agora essa conexão trazia conforto e tranquilidade ao marido, que sabia que o corcel apenas queria proteger sua esposa. Após semanas de investigação, a polícia conseguiu desmantelar a gangue e garantir a segurança de Matheus, Daniela e seus futuros filhos. A quadrilha foi julgada e condenada, e os dois puderam, enfim, respirar aliviados, sabendo que estavam protegidos. Os trigêmeos chegaram ao mundo cercados de amor e carinho. A família, agora maior e mais unida, estava pronta para viver feliz e saltitante. E o cavalo, que havia sido o guardião de sua dona durante toda a gravidez, assumiu com orgulho seu novo papel, o protetor dos pequenos trigêmeos, Lucas, Alex e Luísa, que acabavam de nascer. Quando seu fiel dono faleceu, o cavalo chamado Hércules não deixou que o levassem para o túmulo. Depois que abriram o caixão, ficaram aterrorizados com o que viram. Era uma manhã de primavera em uma fazenda no interior de Minas Gerais. O sol estava nascendo e começando a brilhar.
O ar estava fresco e a natureza parecia estar repleta de vida. Joaquim, um senhor de 73 anos, acordou cedo, como sempre, e caminhou até o celeiro, onde Hércules o esperava ansioso. Quando o cavalo o viu, imediatamente começou a relinchar e batia suas patas no chão, como se estivesse dizendo: "Olá, meu amigo!" O senhor acariciou o pescoço dele e falou com um sorriso no rosto: "Bom dia, amigão! Vamos dar uma voltinha pela fazenda?" Então ele selou o animal e montou. Os dois cavalgaram pelos campos verdejantes, cercados por montanhas e árvores frondosas. Joaquim respirou fundo o ar puro de sua fazenda e sentiu uma paz profunda invadir seu coração. Enquanto galopava, o fazendeiro avistou um grupo de borboletas coloridas voando em círculos. Ele apontou para elas e disse: "Olha, Hércules, que maravilha! Essas criaturinhas estão se divertindo tanto quanto nós. Vamos mostrar para elas quem é que manda." O cavalo relinchou como se concordasse com Joaquim e acelerou o passo em direção às borboletas, fazendo com que elas voassem em todas as direções. O senhor sentiu o vento em seu rosto e a sensação de liberdade que só a vida no campo podia proporcionar. Depois de algum tempo, eles voltaram para a fazenda, onde a esposa de Joaquim, Ivone, os esperava com um café fresco e pão de queijo caseiro, típico da culinária mineira. Eles se sentaram na varanda e contemplaram a paisagem montanhosa, enquanto saboreavam a deliciosa refeição. "Dia lindo, né, amor?" exclamou Ivone. "Pois é, dia lindo mesmo", respondeu o idoso. Foi um momento simples, mas cheio de significado. Joaquim se sentiu grato por poder desfrutar da beleza da vida naquela fazenda. Fechou os olhos e respirou fundo, sentindo mais uma vez aquele ar puro que entrava em seus pulmões. Deixa eu trabalhar", falou o velhinho, se levantando e montando em seu fiel amigo Hércules. Joaquim era um homem simples, mas muito trabalhador. Ele vivia em sua propriedade desde que se entendia por gente. Lá criava cavalos, vacas, porcos e algumas cabras. O senhor era conhecido na região como um criador de animais cuidadoso e atencioso, que tratava todos eles com muito amor e respeito. Além disso, os idosos e sua esposa também plantavam algumas hortaliças e frutas. Produziam o que era necessário para sua própria subsistência e, ocasionalmente, vendiam o excedente para os vizinhos. Mas uma das especialidades daquele fazendeiro era a produção de queijos, que ele fazia seguindo a tradição mineira e a receita de seus pais. Ele usava o leite das vacas para produzir requeijão, queijo curado, queijo fresco, deliciosos e aromáticos, e que eram muito apreciados pelos moradores da região. Ademais, Joaquim também era conhecido por sua hospitalidade e simpatia. Sempre recebia visitantes em sua fazenda com um sorriso no rosto e uma xícara de café quentinho, acompanhado de pão de queijo e bolo. A fazenda do velhinho era um lugar pacato e acolhedor, que tinha uma exuberante vegetação. Ele cuidava de tudo com muito carinho e amor, e sua propriedade era um exemplo de como a vida simples no campo podia ser recompensadora e gratificante. O senhor tinha 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. Os mais novos ainda eram adolescentes, de 15 anos, e gostavam de ajudar o pai na fazenda sempre que possível. Era um casal de gêmeos, em que o menino se chamava Daniel, enquanto a menina se chamava Gabriela. Os dois moravam com seus pais na propriedade. O idoso adorava passar tempo com eles e ensiná-los sobre os animais, a natureza e os costumes rurais de Minas Gerais. Ele os levava em passeios a cavalo pela fazenda, os mostrava como ordenhar as vacas e como cuidar dos bezerros quando nasciam. Daniel e Gabriela também adoravam participar da produção de queijos
e o velhinho ficava muito feliz em apresentar os segredos dessa tradição tão importante na região. Juntos, eles preparavam o leite, adicionavam o fermento e moldavam o queijo em formas. A presença dos filhos tornava a vida daquele senhor ainda mais alegre e prazerosa. Eles cresciam em um ambiente saudável, cercados pela natureza e pelos bichos, e aprendiam a valorizar a simplicidade da vida no campo. Joaquim tinha uma família grande e feliz. Além dos gêmeos, ele tinha mais 2 filhos adultos, Teresa e Gilson, que já haviam saído de casa. Eles vinham visitar a fazenda de vez em quando, trazendo consigo os netinhos, a alegria e boas histórias para compartilhar sobre a cidade grande. A esposa de Joaquim também era uma presença constante na propriedade. Ela cuidava da casa, preparava as refeições e ajudava o marido no que fosse necessário. Era uma mulher forte e dedicada, que admirava muito o senhor pelo seu trabalho duro e pela paixão que tinha pela vida. Aquela família vivia em harmonia, completamente feliz, em uma atmosfera de amor e união na fazenda. Entretanto, o que o universo lhes reservava, ninguém poderia imaginar. Um belo dia, Joaquim estava organizando os fenos no celeiro quando começou a sentir um mal-estar. Se sentiu meio cansado, com dores no corpo, o que não era normal para ele. Por mais que tivesse 73 anos, o senhor era bem parrudo e forte. Era musculoso e tinha um ótimo condicionamento físico. Joaquim achou que fosse apenas uma gripe, algo comum naquela época do ano, mas conforme os dias passavam, ele percebia que a doença estava piorando. Ele começou a sentir dificuldade para respirar e o cansaço era constante, além de ter febre durante a noite. O velhinho até tentou continuar com as atividades diárias na fazenda, mas logo percebeu que precisava mesmo de repouso. Ivone ficou muito preocupada com a saúde dele, mas estava sempre pronta para atendê-lo quando precisava. Ela o colocou na cama, o alimentou com sopinhas e chás e cuidou dele com muito carinho. Oh, meu velhinho, você vai melhorar, amor? Deve ser só uma gripinha de nada. Logo vai estar tão forte como sempre foi, né? Falou a esposa, animando-o. Até porque você não consegue viver sem mim, né, mulher? Né, mulher? Brincou o marido, ainda debilitado. Os gêmeos também ficaram preocupados com a saúde do pai e se ofereceram para ajudá-lo no que fosse necessário. Os dois tomaram conta dos afazeres enquanto o senhor estava doente. Joaquim tentava se recuperar, mas a doença parecia não dar trégua. O pobre homem passava a maior parte do dia deitado, com uma toalha molhada na testa, lutando contra a febre e a falta de ar. Mas o que está acontecendo comigo? Refletia. Porém, a situação piorou ainda mais quando o idoso começou a sentir dores muito fortes no peito e a tosse se tornou persistente. Ivone, que não sabia mais o que fazer, decidiu chamar um médico para examiná-lo. E foi aí que, depois que o doutor examinou Joaquim, confirmou que ele estava com uma forte infecção pulmonar. Ele prescreveu alguns remédios e orientou que o homem permanecesse em repouso absoluto. Os dias passavam e ele não apresentava melhoras significativas. Sua esposa e filhos se preocupavam cada vez mais com a saúde dele, temendo pelo pior. Mas todos continuavam a cuidar do amado pai e marido com muito carinho e dedicação. Pai, não se preocupe, disseram os gêmeos. A gente está cuidando da fazenda para você, viu? Estamos fazendo tudo certinho. O senhor se orgulhava deles, mas lutava bravamente contra a doença, confiando que logo iria se recuperar e que voltaria a fazer as coisas junto com seus filhos e sua mulher. Ele tinha muitos planos para a propriedade ainda e queria voltar a trabalhar assim que possível. Mas a infecção parecia ter outros planos para ele. Enquanto isso, a família do homem mantinha uma vigília constante ao seu lado, torcendo por sua recuperação. Eles não sabiam o que o futuro reservava, mas estavam unidos e confiantes de que juntos conseguiriam superar qualquer obstáculo que a vida lhes impusesse. No entanto, naquela madrugada, infelizmente Joaquim não resistiu.
Foi um choque para Ivone e os gêmeos, que choraram sem parar. Não, papai, não! Gritavam os pobres filhos. Calma, meus amores. Vai ficar tudo bem. Falava a mãe, tentando acalmá-los, mas que estava pior que eles por dentro. Lamentavelmente, após dias de luta e cuidados intensos, o senhor faleceu e deixou um buraco enorme no coração de sua família. Avisaram os outros 2 filhos, Teresa e Gilson, que vieram correndo para ver seu pai e não conseguiram aceitar aquela tragédia. Estavam todos muito arrasados com a perda de Joaquim, um homem que eles amavam e respeitavam profundamente. Ninguém entendia como o velhinho, que sempre foi forte e saudável, pôde ser levado tão rapidamente pela doença. Eles se abraçavam e choravam juntos, buscando conforto na presença um do outro. Mas quem também sentia no peito uma dor horrível quando o senhor partiu foi seu amado Hércules, o cavalo fiel de Joaquim. Ele parecia sentir igualmente a falta do dono. O pobrezinho relinchava e se agitava ao perceber a ausência do idoso, como se soubesse que algo havia mudado na fazenda. No dia seguinte, a propriedade de Joaquim parecia um lugar ainda mais silencioso e solitário. A natureza continuava a florir, os animais seguiam com suas atividades diárias, porém tudo parecia ter perdido um pouco da alegria e da vitalidade. O único som que se ouvia era dos carros chegando para o velório do senhor. Todos se mantinham cabisbaixos e quietos, como se suas vozes tivessem ido com ele. Era visível o sofrimento e a angústia estampada na feição de todos ali presentes. O funeral de Joaquim foi realizado em uma área aberta da fazenda, próxima ao celeiro, onde havia uma vista magnífica das montanhas e da exuberante vegetação que ele adorava apreciar. O clima era de tristeza e saudade, mas também de respeito e gratidão pelo homem que ele havia sido. Aquela ambientação do campo era aconchegante e simples, com cadeiras de madeira e flores frescas espalhadas por todo o espaço. A família toda estava presente, incluindo os 4 filhos do idoso e seus netos, que também vieram para se despedir do avô querido. Amigos e vizinhos prestavam suas homenagens ao senhorzinho, trazendo flores, velas e mensagens de apoio à família. Entretanto, durante todo o momento em que velavam o corpo de Joaquim, Hércules, o cavalo fiel, parecia inquieto e relinchava constantemente, como se soubesse que algo estava errado. Sua presença imponente e elegante próximo ao caixão de Joaquim parecia um símbolo da lealdade que os animais tinham pelos seus donos. A família optou por deixar o animal assistir ao velório, pois sabia da importância que ele tinha para o falecido senhor. Mas apesar de toda a comoção e tristeza ao redor, Hércules parecia focado em seu próprio luto. Ele relinchava como se estivesse gritando: "Joaquim, amigo, o que está acontecendo?" Como se ainda estivesse procurando seu dono. Todos percebiam a angústia do corcel e tentavam acalmá-lo, oferecendo-lhe cenouras e carinho. Mas o cavalo parecia não querer sair do lado do caixão. Ele se mantinha ali, firme e solene, como se quisesse garantir que o amigo estivesse bem e protegido. A presença do cavalo naquele momento tão difícil para a família era um lembrete poderoso do vínculo que existe entre os seres humanos e os animais. Hércules não era apenas um cavalo, mas sim um grande amigo e companheiro leal que havia acompanhado Joaquim em todos os momentos de sua vida. Os dois se conheceram desde o dia em que o potro nasceu. O fazendeiro tinha 48 anos e em todos esses 25 anos, os amigos eram inseparáveis. Era como se falassem a mesma língua. Era como se entendessem plenamente um ao outro, e eles cultivavam um amor indescritível. Realmente, o pobre cavalo sentia uma dor infinita, da qual jamais se recuperaria. No entanto, ao final do funeral, quando todos se preparavam para levar o caixão do senhor para a cova, Hércules ficou ainda mais relutante em sair do lado de seu amigo.
Ele relinchava tão alto e se agitou tanto como se não quisesse se afastar de seu dono. Joaquim seria enterrado na própria fazenda, próximo a uma árvore que ele mesmo tinha plantado quando criança. Porém, quando a família fechou a tampa do caixão e 4 homens o levantaram e estavam seguindo para o túmulo, o animal ficou ainda mais agitado e possessivo. "Hércules, calma! Para, Hércules!" gritava Ivone, os filhos e todos ao redor, tentando acalmar o cavalo. Mas o bicho ficou tão perturbado que tiveram que prendê-lo na cela novamente. Foi um sufoco. "Pessoal, nos desculpe pela cena, que realmente o Hércules amava meu pai. Então é compreensível que ele esteja meio agoniado. Vamos seguir com o enterro, por gentileza?" falou Gilson, o filho mais velho. Entretanto, mesmo que o tivessem prendido novamente, ao ver que estavam levando seu dono embora, o cavalo se debateu, bateu com as patas na porta da cela e, por fim, quando deu um impulso para trás e correu com tudo em direção à porteira, conseguiu escapar e correu solto pela fazenda como se estivesse em uma missão. "Não, Hércules! Não, calma!" gritavam, mas ele estava obstinado a impedir que Joaquim fosse enterrado. O animal, relinchando e correndo em direção aos homens que levavam o caixão de seu amigo, foi com tudo para cima deles, o que assustou todos eles, fazendo com que deixassem a caixa fúnebre cair no chão. Foi aí que algo inesperado aconteceu. O cavalo parecia possuído por uma força inexplicável e, de repente, começou a bater com as patas na tampa do caixão, enquanto gritava, relinchava, chorava como se dissesse: "Não, não, vocês não vão levar meu amigo!" "Para, Hércules!" Os filhos continuavam gritando e tentando fazer o bicho sair de perto de seu pai, mas sempre que se aproximavam, ele ia para cima deles, os ameaçando. A família e amigos de Joaquim estavam chocados com a cena, sem saber o que fazer diante do comportamento agressivo do cavalo. Ele praticamente estava rasgando a tampa do caixão, batendo com força, como se quisesse libertar o senhor daquele terrível destino. Hércules não parecia mais o mesmo cavalo fiel e tranquilo que sempre foi, mas sim um animal possuído com uma raiva sem igual. O caos que se instaurou naquele momento era quase palpável. As pessoas corriam em todas as direções, tentando se proteger das patadas do animal. Aquela cena estranha e chocante, onde Hércules tentava impedir o enterro de Joaquim, deixou uma profunda marca na memória da família e dos amigos. Todos eles sabiam que aquele animal possuía uma lealdade e amor incondicionais pelo seu dono, mas jamais imaginariam que isso o levaria a agir de forma tão incomum e desesperada. Entretanto, algo impossível de alguém ali sequer cogitar aconteceu. Quando a tampa finalmente rachou, o cavalo puxou com a boca uma parte e jogou para o lado. Era aí que o mundo de todas aquelas pessoas mudaria em questão de segundos. Uma mão começou a sair para fora do caixão, como se pedisse ajuda para ser tirado dali. As pessoas se olhavam em pânico, sem saber o que fazer diante daquela cena macabra. "O que está vendo? Meu Deus, é o fim dos tempos!" diziam desesperados. Mas foi então que os filhos de Joaquim se jogaram para cima do caixão, abrindo-o desesperadamente para libertar seu pai. "Queriam me enterrar vivo, é?" disse o senhor com uma voz bem fraca e tossindo. E lá estava o homem, vivo. Ele falava e respirava com dificuldade, como se tivesse lutado muito para sobreviver. Sua aparência estava pálida e desgastada, mas havia um brilho nos seus olhos que demonstrava que ele ainda tinha muita luta pela frente. "Pai, meu Deus, como isso é possível?" perguntaram os filhos, já chorando. E Ivone veio correndo. "Amor, amor, meu Deus, oh meu Deus!" "Achou que ia se livrar de mim assim tão fácil, mulher?" brincou Joaquim, tentando acalmar a esposa que estava aos prantos. As pessoas presentes na fazenda estavam completamente perplexas com o que havia acontecido. Como poderia ser possível aquele homem voltar dos mortos? E como o cavalo sabia? Hércules relinchava e rodeava o senhor.
parecendo que estava alegre de novo. "Vem cá, meu amigão", falou o fazendeiro. O cavalo se aproximou e o velhinho abraçou seu rosto e começou a acariciá-lo. Que cena! Era aquilo. Se contassem, diriam que só acreditariam vendo. Mas vendo, ninguém estava acreditando. Então, a família decidiu mandar todos os convidados embora, pois precisavam levar o idoso para casa para descansar de todo aquele furdúncio. Foi somente graças à intervenção de Hércules, que se recusou a deixar o corpo de Joaquim ser enterrado, que o homem não foi enterrado vivo. O cavalo fiel havia sentido algo que as pessoas não perceberam: a presença da vida de Joaquim. No mesmo dia, a esposa e os filhos chamaram vários médicos e examinaram o senhor após a revelação do seu estado e ficaram perplexos. Ninguém entendia o que tinha acontecido. Mas então, bora lá explicar. Algum tempo depois, saíram os resultados dos milhões de exames que o pobre velhinho fez para descobrir o que raios havia acontecido com ele, que ele havia voltado dos mortos. Então, descobriram que Joaquim havia tido uma condição rara chamada Síndrome de Lázaro, que faz com que a pessoa pareça morta, mas na verdade ainda está viva. O estado é muito raro, mas existe alguns casos registrados em todo o mundo. O senhor teve que passar por um longo período de recuperação daquela infecção, porém, logo estava de volta, firme e forte como nunca. Sua presença na fazenda e na vida de sua família e amigos era uma verdadeira bênção. A história de sua ressurreição se espalhou rapidamente pela região, transformando-se em uma lenda sobre o poder da vida e da lealdade dos animais. O fazendeiro sabia que havia vivido uma experiência inacreditável e que sua vida nunca mais seria a mesma. Entretanto, se sentia grato pela segunda chance que recebeu. Agora poderia aproveitar ainda mais seus filhos, netos, sua esposa, a fazenda e especialmente a amizade de Hércules, seu cavalo fiel, que foi o grande herói de sua história. Ela supostamente engravidou com apenas 10 anos e todos estavam assustados com o seu caso. Mas quando chegou o dia do parto, ninguém podia acreditar no que realmente estava dentro de sua barriga. Em uma tarde de sábado, no ano de 2022, Lara corria sorridente pelas margens do rio de seu vilarejo. Seus olhos brilhavam com alegria enquanto sua risada preenchia o ar. O sol dourado refletia na água, criando um ambiente mágico para as crianças brincarem. A natureza em volta parecia vibrar, com árvores frondosas e flores coloridas enfeitando o cenário. Os amigos da garotinha, Pedro e Ana, corriam atrás dela com seus rostos vermelhos e suados, mas felizes e animados. Eles riam e gritavam enquanto se esquivavam de galhos e pedras, disputando uma corrida amigável até a margem do rio. Ao chegarem à beira do riacho, os três amigos pararam para recuperar o fôlego, ofegantes e risonhos. Pedro, sempre o mais ousado, desafiou as meninas a entrarem na água com ele. Elas hesitaram por um momento, mas logo o espírito aventureiro e a vontade de se refrescar naquele dia quente as impulsionaram a pular na água. As crianças mergulharam no rio, rindo e gritando de prazer, enquanto a água fria e refrescante os envolvia. Eles nadavam, brincavam de pega-pega e realizavam competições de mergulho enquanto o tempo passava sem que percebessem. Os pássaros cantavam e as folhas das árvores dançavam com brisa suave, testemunhando a felicidade das crianças. Logo que o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, as crianças perceberam que era hora de voltar para casa. Despediram-se com abraços e promessas de se encontrarem novamente no dia seguinte para mais aventuras. O vilarejo onde Lara vivia ficava em uma região rural do sudeste, cercado por montanhas e florestas, a alguns quilômetros de uma cidade grande. Era um lugar muito simples, com casas de madeira e telhados de palha, onde as ruas de terra batida rastejavam entre os lares e os pequenos comércios locais. Apesar de sua simplicidade, a vila tinha uma atmosfera calorosa e acolhedora.
Os moradores se conheciam pelo nome e cumprimentavam uns aos outros com sorrisos e palavras amigáveis. Lara era uma menina de 10 anos, cheia de energia e alegria, que vivia com seus pais, João e Lúcia. A família era muito unida e se apoiava em todas as situações, compartilhando risadas e momentos felizes. A casa onde moravam era pequena e humilde, mas acolhedora, com um pequeno jardim onde João cultivava legumes e ervas para complementar a alimentação da família. O pai trabalhava como pescador, enquanto Lúcia cuidava da casa e de Lara, ensinando à filha tudo o que sabia sobre a vida, a natureza e a importância da generosidade e compaixão. A menina frequentava a escola local e tinha muitos amigos, com os quais brincava e explorava as belezas do vilarejo e das áreas próximas. Estava tudo indo bem, até que um belo dia, a garotinha e sua família notaram algo estranho. A barriga da menina começou a crescer inexplicavelmente. A princípio, pensaram que poderia ser algo passageiro, como um inchaço devido a uma alimentação inadequada, por exemplo. Mas à medida que os meses passavam, a barriga de Lara continuava a crescer, gerando preocupação em seus pais e nos moradores do vilarejo. Os dois levaram a filha para se consultar com a única médica local, a doutora Silvia, na esperança de descobrir a causa do aumento de sua barriga. A doutora examinou Lara cuidadosamente e, após realizar alguns exames, os quais mandou para uma clínica na cidade grande e recebeu o resultado, informou à família que a menina estava grávida e que faltava menos de 2 meses para o bebê nascer. O quê? Como assim grávida? Os pais não conseguiam acreditar. A notícia foi recebida com choque e preocupação, já que Lara tinha apenas 10 anos e sua gravidez representava riscos para sua saúde e bem-estar. Além disso, isso gerou um grande alvoroço no vilarejo e as pessoas começaram a procurar respostas para essa situação. As autoridades locais foram informadas e decidiram investigar o caso. Obviamente, João se tornou o principal suspeito e foi levado preso para a pequena delegacia do vilarejo, onde ficaria detido temporariamente. A garotinha e sua mãe ficaram apavoradas e suplicaram por piedade. "Não levem meu papai!" gritava e chorava a menininha. E mesmo com Lara ainda afirmando que seu pai não tinha feito nada de errado, ninguém acreditava, pois achavam que o pescador a tinha obrigado a dizer aquilo. Na cadeia, o pobre homem comeu o pão que o diabo amassou. Os detentos, que eram homens robustos e de aparência ameaçadora, o encaravam friamente e com um tom de ameaça. Eles, já tendo ouvido falar da situação da menininha, o confrontaram revoltados. "Então você é um monstro que engravidou a própria filha, hein? Que tipo de pessoa faz isso com uma criança?" O pai, mesmo com medo, respondeu com firmeza. "Eu não fiz nada disso. Eu amo a minha filha e jamais a machucaria. As pessoas estão me julgando sem saber a verdade." Os presos, rindo sarcasticamente, o empurraram contra a parede e começaram a agredi-lo. "Você acha que alguém vai acreditar em você? Canalhas igual a você merecem sofrer." "Parem! Eu não fiz nada, eu juro!" gritava o homem, implorando. E eles só cessaram as agressões quando os policiais foram intervir. João, já muito machucado, sentiu uma dor intensa em seu corpo e em seu coração. Se sentiu humilhado e tudo o que queria era ir para sua família. Lúcia, ao saber do ocorrido, correu até a delegacia com lágrimas nos olhos e implorou aos policiais que o soltassem. "Por favor, meu marido é um bom homem e um pai amoroso. Ele nunca machucaria a nossa filha." "Senhora, até termos plena certeza, não podemos deixar um homem desse solto pelas ruas. As nossas crianças correm perigo. Eu sei que você acredita na inocência do seu marido. E entenda, nós também queremos que tudo não passe de um engano, pois conhecemos o João desde sempre. Mas por via das dúvidas, ele fica aqui", explicou um dos agentes. A pobre esposa saiu de lá aos prantos, coitada. Iria ter que encarar toda aquela situação sozinha.
Todos os dias, os moradores, divididos entre a revolta e a dúvida, iam à frente da delegacia e faziam um maior tumulto. O clima de tensão e de desconfiança permanecia. Enquanto isso, a médica, vendo a que pé chegou aquela situação, sugeriu que fosse realizado um exame de DNA para determinar a paternidade do bebê assim que fosse feito o parto. A mãe concordou, esperançosa de que a verdade fosse revelada e que a inocência do marido fosse comprovada. A angústia tomava conta de todos na família. Lara, mesmo sendo uma criança, percebia o sofrimento de seus pais e se sentia culpada por todo o caos que se instalou em suas vidas. A pobrezinha estava confusa e assustada. Lúcia não deixava a filha sair de casa e sempre cuidava dela com muito zelo e atenção. A garotinha se sentia meio presa e confinada, já que nunca mais pôde sair com seus amiguinhos para brincar. Ela não entendia bem o que estava acontecendo e por que a sua barriguinha tinha crescido. Mamãe, tem alguma coisa de errada comigo? Eu tô doente? É por isso que a minha barriga tá tão grandona? Perguntou Lara. Não, claro que não, querida, você tá bem. Só tem algumas coisas mudando no seu corpo e logo você vai estar normal de novo. Lúcia tentava acalmar a filha e explicar a situação, mas a menina ainda tinha sentimentos conflitantes e muitas perguntas sem resposta. Mãe, o que vai acontecer comigo? Eu não entendo porque eu tô assim. Eu sinto uma dor estranha aqui embaixo. Minha barriga tá doendo, mamãe. Falou ela com a voz trêmula. Lúcia disse que tudo aquilo era normal, pois agora tinha um bebezinho ali dentro. Você vai ter um neném, filha, e ele vai ser muito amado. Você vai ser uma ótima mãe e eu vou te ajudar em tudo o que precisar, afirmou, sorrindo gentilmente. Mas algo ainda estava sem explicação para Lúcia. Quem havia feito aquilo com sua preciosa menina? Quem seria o monstro que faria algo tão terrível com uma criança de apenas 10 anos? Ela estava tão inconformada que chorava todo dia escondido da garota. No entanto, sempre que a mãe entrava nesse assunto, Lara falava que não tinha sido ninguém. Eu juro que eu não sei quem fez isso comigo, mamãe, respondia a pobrezinha com lágrimas nos olhos. A mãe da pequena suspeitava de que algo estava errado, mas não sabia como explicar ou o que pensar. Então, durante todo esse último mês de gestação da garotinha, Lúcia tentava distraí-la e mantê-la ocupada, fazendo atividades simples como costurar ou cozinhar. Vamos fazer um bolo, Lara? Você gosta de bolo, não é? A menina se sentia grata pelo carinho da mãe, mas ao mesmo tempo estava insegura. Quando sua barriguinha doía e ela acordava chorando, questionava em tom de desespero. Será que eu fiz alguma coisa para merecer isso, mamãe? Lúcia abraçava a filha e a beijava na testa, dizendo que ela não tinha culpa de nada e que tudo ia dar certo. Você é uma menina forte e corajosa, Lara. Nós vamos superar isso juntas, tá bom? Afirmava com convicção. Tadinhas, que situação! Enquanto isso, João enfrentava sua luta constante para provar sua inocência na prisão. Ele se sentia impotente e assustado com as ameaças dos outros detentos, que o consideravam um monstro. O pescador sempre recebia cartas da esposa, contando sobre como estava a situação da filha e também a condição financeira da família, já que ele era o único que trabalhava. O pobre homem ficava preocupado por não poder fazer nada e sofria com o julgamento de todos. Em suas noites frias, sempre depois que apanhava dos presos, ele chorava e se lamentava por sua garotinha ter passado por algo tão terrível. Meu Deus, como isso pode ter acontecido? Eu queria muito estar lá para ajudar a minha menina. Em uma das cartas que enviou à pequenina, o pai expressou sua tristeza e angústia. Minha querida filha, sei que eu não posso estar presente fisicamente para cuidar de você nesse momento difícil, mas quero que saiba que estou orando por você e pela nossa família todos os dias. Não desista, minha filha. Você é forte e corajosa, e eu acredito que tudo vai ficar bem no final. Então, mesmo com tudo no extremo caos,
A data prevista para o parto de Lara se aproximava e todo o vilarejo estava mobilizado para ajudar a família. Os vizinhos se organizaram para conseguir recursos e preparar um local adequado para o nascimento do bebê. Doutora Silvia estava em contato constante com a família da garotinha, fornecendo informações e orientações para garantir a saúde e a segurança da menina durante o parto. Ela também mobilizou sua rede de contatos para conseguir suprimentos médicos em caso de emergência. Por mais que a situação de auxílio para a saúde da vila fosse meio precária, todos estavam ansiosos e ajudando o máximo que podiam. Não se preocupe, Dona Lúcia. Vamos cuidar da sua filha com todo o carinho e dedicação que ela merece. Conte comigo para o que precisar, disse a médica, tranquilizando a mãe. A expectativa em torno do nascimento do bebê da garotinha era grande, mas como eram todos muito unidos, desejavam o melhor para aquela pobre família. Estamos torcendo pela Lara e pela sua família. Vamos nos unir e ajudar como pudermos, disse uma das vizinhas, confortando Lúcia. Então, finalmente chegou o dia em que a cesárea estava marcada. Os habitantes estavam tensos e ansiosos. Tanto a mãe quanto o pai da menina contava com o apoio e a solidariedade de toda a comunidade para superar essa difícil situação. O vilarejo inteiro estava alvoroçado. O caos reinava, com pessoas agitadas, indo e vindo, murmurando entre si sobre o destino da menina e do bebê. A atmosfera estava carregada de tensão e expectativa. Na prisão, o pescador andava de um lado para o outro, roendo as unhas e rezando silenciosamente para que tudo corresse bem. Ele sabia que a realização do teste de DNA dependia do nascimento da criança e estava angustiado. A equipe médica, liderada pela doutora Silvia, estava completamente mobilizada, aguardando a chegada da pequenina para realizar o parto. Todos na vila haviam parado suas atividades, suspensos no tempo, esperando o desfecho da história. A sala de cirurgia estava meticulosamente preparada para uma cesariana, já que Lara, com apenas 10 anos de idade, não poderia ter um parto normal. Finalmente, a garotinha chegou à clínica, acompanhada por sua mãe, que tentava conter as próprias lágrimas e acalmar a filha. A menina, apesar do medo, se mostrava corajosa. A médica entrou na sala, vestida com um avental cirúrgico, e olhou longamente para a menininha antes de começar o procedimento. "Vamos, querida, vou examiná-la uma última vez antes de começarmos", disse a doutora, tentando manter a voz calma e tranquila. No entanto, ninguém podia imaginar o que aconteceria a seguir. Enquanto examinava cuidadosamente Lara, a doutora franziu a testa, intrigada. Algo não estava certo. Ela pediu para que todos se afastassem e realizou um exame mais detalhado. Ela tocava a barriguinha da garotinha de um lado para o outro, conforme o silêncio na sala se expandia e o suspense crescia a cada segundo. Então, depois de alguns minutos, a mulher exclamou: Eu não consigo encontrar o bebê." Ela estava visivelmente confusa. "Como assim não tem bebê?" exclamou Lúcia, arregalando os olhos incrédula, quase entrando em pânico. Todos na sala ficaram em estado de choque, incapazes de compreender o que estava acontecendo. Silvia, percebendo que algo estava muito errado, decidiu realizar um ultrassom de emergência. A tensão se intensificou enquanto a médica preparava o equipamento. Os enfermeiros e toda a equipe médica murmuravam e cochichavam. Assim que a doutora começou o exame, a imagem projetada na tela mostrava apenas líquido, e não o bebê que todos esperavam ver. "Eu sinto muito, mas não há bebê aqui", anunciou a mulher confusa. "Lara não está grávida." "O quê?" Foi a reação dos que estavam presentes. "O que está acontecendo, mamãe?" A garotinha não entendia nada. Então a médica pediu para fazer mais alguns exames e levá-los para a cidade grande, a fim de descobrir o que tinha acontecido com a menina. A mãe logo concordou e assim foi cancelada a cesariana. "O que aconteceu lá dentro? Cadê o bebê?" As pessoas que esperavam fora da clínica se questionavam, intrigadas ao verem Lúcia e Lara saindo de mãos abanando.
Então levaram uma amostra do líquido e do sangue da menina para o laboratório da cidade grande, para realizar exames mais detalhados e entender o que estava acontecendo. Enquanto aguardavam os resultados, a comunidade permanecia apreensiva e inquieta com a revelação de que não havia bebê. Nesse meio tempo, João foi solto da prisão, pois sem a existência de uma criança no ventre da garotinha, ficou comprovado que ele não havia machucado sua própria filha. Mesmo assim, o suspense ainda pairava sobre a vila, e todos estavam ansiosos por respostas. Após alguns dias de espera, finalmente os resultados dos exames chegaram ao vilarejo. Doutora Silvia convocou a família de Lara e alguns membros da comunidade para compartilhar as informações. Eu tenho os resultados dos exames da Lara. Começou a médica olhando para os rostos ansiosos dos presentes. E agora temos uma explicação para o que aconteceu. Todos prenderam a respiração, esperando pela revelação. Lara tem barriga d'água. É uma condição conhecida como ascite. Continuou ela. É causada pelo acúmulo de líquido na cavidade abdominal, que pode ser resultado de várias condições médicas. Lúcia apertou a mão da filha e, preocupada, perguntou: Mas, doutora, como isso aconteceu? Por que a barriga dela ficou assim? E ela fez um exame antes. Como concluíram que ela estava grávida? A médica explicou pacientemente. Vamos lá. A barriga d'água pode ser causada por infecções parasitárias, por exemplo. No caso de Lara, foi isso. Provavelmente devido às condições sanitárias precárias do nosso vilarejo. Nosso riacho, onde as crianças gostam de brincar, não está sendo bem tratado. E pode ter sido lá que ela pegou o parasita. Isso fez com que o líquido se acumulasse em seu abdômen, causando a aparência de uma barriga de grávida. Já quanto ao exame que mandamos fazer e que foi dado como gravidez, parece que houve um engano na clínica da cidade grande. Uma enfermeira que não estava no seu melhor dia confundiu as amostras de Lara com uma jovem que estava grávida. Mas já acionamos as autoridades e eles estão providenciando as punições para a clínica, por irresponsabilidade e negligência. E o que podemos fazer para ajudar a nossa menina? Questionou o pai preocupado. O tratamento consiste em combater a infecção e eliminar o excesso de líquido, respondeu a mulher. Vamos precisar de medicamentos específicos e talvez de um procedimento médico para drenar o líquido acumulado. Mas a boa notícia é que a Lara vai ficar bem. Todos na sala respiraram aliviados, mas também cientes de que um desafio estava à frente. A vila precisava melhorar as condições sanitárias e assegurar que os seus moradores tivessem acesso a cuidados médicos adequados. E assim, tudo voltou ao normal. Com o passar do tempo, João recebeu uma indenização por ter sido preso injustamente e por ter sofrido com os dias que passou na prisão, longe de sua família e sem poder trabalhar. Esse dinheiro ajudou a família a lidar com os desafios que enfrentaram e a investir no tratamento de Lara e nas melhorias necessárias em sua casa. Lara, após um tratamento eficaz, ficou completamente saudável e voltou a brincar com os seus amigos. Felizmente, a menina não sofreu traumas decorrentes da situação pela qual passou. Sua recuperação trouxe alívio e alegria para toda a família, assim como para a comunidade do vilarejo. A vila, agora consciente da importância das condições sanitárias adequadas e do acesso a cuidados médicos, trabalhou em conjunto para melhorar a vida de todos os moradores. A história de Lara e sua família trouxe um novo senso de união e esperança, fazendo com que o vilarejo encontrasse a felicidade novamente e se esforçasse para construir um futuro mais seguro e saudável para todos. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela vai te surpreender e te emocionar também. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu gostei aqui nesse vídeo e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um beijo e eu te espero na nossa próxima história emocionante.